É possível mudar? Sim. É possível superar essa situação? Sim. É possível a mudança. Hoje Deus quer trazer esperança ao seu coração. Nesse mês de maio, já chegando ao fim desse mês tão lindo, Nossa Senhora, através dela, através dessa mãe, Deus está te falando e te mostrando que é possível sair dessa situação, superar essa dificuldade, é possível mudar a sua vida, transformar a sua história. Deus hoje derrama uma unção de esperança sobre o seu coração. E essa graça Deus derrama por meio da Virgem Maria. Vamos aprender hoje, sim, claro, começando com o testemunho de um grande santo, quem hoje vai nos ajudar bastante a crescer nessa virtude da esperança, que é possível mudar, é possível vencer a si mesmo, é possível vencer o mal com o poder de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Aonde parece não haver mais esperança, Deus traz esperança através da Virgem Maria. Ouça agora comigo esse testemunho de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales sofreu na juventude uma violenta tentação contra a esperança. Venceu essa tentação graças à proteção da Virgem Maria, que é a esperança dos cristãos. Como estudante, com 17 anos, imagina só, com 17 anos de idade, vivia em Paris, todo entregue aos seus estudos, ao amor de Deus e aos exercícios de piedade que formavam sua delícia. Para experimentá-lo e mais uni-lo com Deus, permitiu o Senhor que o demônio persuadisse de que a sua reprovação estava pronunciada. Quer dizer, é o que nós chamamos de noite escura. Deus permitiu, para a grande santificação deste homem, que já amava muito a Deus, para que ele vivesse já o seu purgatório aqui na terra, essa purificação. E o inimigo começou a atacá-lo na tentação contra a esperança. Ele tinha certeza, começou a convencer São Francisco de Sales e deixando nele essa convicção que ele já estava condenado ao inferno. Fizesse o que fizesse, não tinha jeito. Ele já estava condenado ao inferno. Seria inútil, então, qualquer coisa que ele fizesse. A obscuridade e a aridez em que Deus o deixou, ao mesmo tempo, tornavam-no insensível aos mais suaves pensamentos sobre a bondade de Deus. Olha só, ele estava nessa noite escura e ele já não sentia mais nada do amor de Deus. E podiam falar para ele podia ler sobre o amor de Deus, mas parece que sumiu, tudo sumiu. Tanto afligiu a tentação que ao santo jovem, que lhe roubou o sono, a saúde e a alegria. Imagina, todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Durante essa horrorosa tempestade, dominado pela tristeza e melancolia, dizia o santo: assim, pois, eu serei privado da graça de Deus que me era tão amável e tão cheia de suavidade. Ó amor, ó beleza, a qual eu consagrei todos os meus afetos, será possível que eu não goze mais das vossas consolações? Ó Virgem Mãe de Deus, a mais bela das filhas de Jerusalém, será possível que não vos vá contemplar no paraíso? Ah, Senhora minha, se não me é dado ver o vosso belo rosto, permiti ao menos que eu não vos blasfeme e amaldiçoe no inferno. Olha só, gente, passar por momentos de aridez, de não sentir a presença de Deus, isso faz parte da vida espiritual. E São João da Cruz fala da noite dos sentidos, que é não sentir a presença de Deus, né? Mas aqui foi uma noite muito mais aprofundada. Não só não sentir a Deus, mas se sentir rejeitado por Deus, como alguém condenado ao inferno. Eram tais, então, os ternos sentimentos daquele coração aflito e enamorado de Deus e da Virgem, que durou um mês inteiro, essa tentação. Mas dignou-se finalmente o Senhor libertá-lo por meio de Maria, a Consoladora do mundo. Havia-lhe
Francisco consagrado à sua virgindade. Nela colocara toda a sua confiança. Voltando uma tarde para casa, entrou numa igreja e viu suspenso num quadrinho. Leu e achou escrita a oração de Santo Agostinho. Olha só, ele estava voltando para casa e decidiu passar pela igreja. E ali, passando pela igreja, viu essa oração. Quando ele leu essa oração, dedicada à Virgem Maria, ele conseguiu superar essa prova. Prostrou-se logo perante a Mãe de Deus e recitou devotamente a oração. Renovou seu voto de virgindade, com a promessa de recitar todos os dias o rosário. E acrescentou: ó minha rainha, sede a minha advogada junto ao vosso filho, a quem eu não tenho a coragem de recorrer. Minha mãe, se devo ter a desgraça de não poder amar no outro mundo ao meu Senhor, cuja amabilidade eu reconheço, obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo. Gente, isso que é santidade. Isso que é ter um amor ardente no coração. Ele pedindo a Nossa Senhora, dizendo que não tem nem coragem de olhar para Jesus, porque se sente o pior pecador. Se sente aquele que crucifica Jesus, prega Jesus na cruz, que na verdade é a realidade dos nossos pecados. Nós pregamos Jesus na cruz. E essa luz fez ele entender isso. Ele tinha vergonha de olhar para Jesus. E amava tanto a Deus que ele dizia: ó mãe, em vez de se revoltar, se eu vou estar no inferno para sempre, pelo menos permite amar a Deus e a Senhora enquanto eu estou nessa terra. Olha, um coração apaixonado por Deus, um coração que ama de verdade. Ainda que eu me condene, eu não deixo de amar a Deus. Olha, ainda que eu vá ser castigado, eu nunca deixarei de amar o amor, como diz São Bernardo, né? Então ele diz: obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo com todas as minhas forças. E essa é a graça que eu vos rogo e de vós espero. Apenas terminou a sua oração, ficou imediatamente livre da tentação por meio da sua mãe dulcíssima, a Virgem Maria. Recuperou imediatamente a paz interior e com ela a saúde também. Continuou a viver sempre devotíssimo de Maria, cujos louvores e misericórdias não cessaram nunca de publicar por palavras e por escritos durante toda a sua vida. São Francisco de Sales, rogai por nós. Ele passou por essa prova contra a esperança. Ele já não tinha mais esperança do céu, esperança de salvação, esperança do perdão de Deus, porque o diabo convenceu que o seu pecado, os seus pecados eram muito maiores e que ele se obstinou no mal e que não teria mais solução. É muito simples a gente olhar de longe e pensar: nossa, que besteira. Claro que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. Mas quando nós estamos sob essa opressão do inimigo, mesmo que alguém tente muitas vezes nos ajudar, é muito difícil. O demônio existe e a força dele é muito grande. Não chega aos pés de Nossa Senhora, não chega aos pés dos anjos de Deus, mas é mais forte do que nós. Se Deus permite para que a gente cresça na humildade, passar por uma prova dessa, não é fácil. Pode ser que você já tenha passado por uma prova dessa, na sua esperança, achando que alguma situação não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero te dizer que essa prova é difícil, mas quando você acha que a tua salvação eterna não tem mais jeito, essa é a prova das provas, muito mais desesperadora. E essa São Francisco de Sales passou. E ele superou, graças à intercessão da Virgem Maria. Você também vai superar essa prova, essa situação que talvez você possa ter passado ou estar passando ainda, ou alguém da sua família passando. Já perdeu esperança, acha que não tem mais jeito, acha que não consegue mudar, não consegue superar, que nada muda, que tudo sempre continua do mesmo jeito. Mentira de Satanás. Mentira, é possível superar sim, ainda que seja um vício, um defeito de anos. Com muita humildade, paciência e perseverança, quem segura nas mãos de Jesus e Maria não é enganado, não se decepciona. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 5,
A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se você tem esse amor de Deus no seu coração, e eu sei que você tem, como São Francisco de Sales, ainda que o demônio te perturbe, você não vai duvidar do amor de Deus por você e que esse amor é atuante e eficaz. E hoje, com esse testemunho lindo de São Francisco, nós vamos meditar na Virgem Maria Santíssima, que é nossa esperança, página 315 do nosso livro. Motivo tem a Igreja em aplicar à Virgem Maria as palavras do Eclesiástico 24:24, com as quais lhe chama a Mãe da Santa Esperança. E como a Igreja tem motivo para chamar Nossa Senhora com esse título? Mãe da Santa Esperança, Eclesiástico 24:24. Mãe que faz nascer em nós não a esperança vã dos bens transitórios dessa vida, mas a santa esperança dos bens imensos e eternos da vida bem-aventurada. Claro, Nossa Senhora não quer te trazer esperança de coisas mundanas, mas sim da vida eterna, da salvação sua e dos seus filhos, da sua família. Mas claro, além das coisas eternas, Nossa Senhora vai te dar os meios para você conseguir essas coisas eternas. Por isso, aquilo que você necessita materialmente também, um emprego, se for para a glória de Deus, a cura da enfermidade, Nossa Senhora traz também essa esperança. Salve a esperança de minha alma, saudava Santo Efrem. Salve, ó segura salvação dos cristãos, auxílio dos pecadores, defesa dos fiéis, salvação do mundo. Aqui reflete São Boaventura. Depois de Deus, outra esperança não temos senão Maria, e por isso a invoca como a única esperança depois de Deus. Como é belo na Salve a Rainha a gente rezar, né? Vida, doçura, esperança nossa salve. Eu, pelo menos, sinto uma alegria muito grande quando eu digo isso. Esperança nossa salve. Né? É lindo, a oração da Salve Rainha tem algo de especial que realmente renova a nossa esperança na misericórdia de Deus. Então, São Boaventura diz, depois de Deus, outra esperança não temos, senão Maria. Por isso a invoca como única esperança nossa depois de Deus. Você viu que São Francisco de Sales estava se sentindo tão perverso com Jesus, porque quando o Espírito Santo nos mostra o que os nossos pecados fazem com Jesus, a cada pessoa o que fizeste ao menor desses pequeninos, a mim o fizeste, e a gente entende o que é o pecado, a gente não tem nem coragem de olhar para Jesus. Por mais que ele seja a misericórdia, misericórdia infinita, a gente fica com vergonha. O próprio Jesus diz no Evangelho, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu dizia, obrigado, meu Deus, porque eu pago o dízimo, porque eu faço jejum, porque eu faço isso, faço aquilo, obedeço tudo direitinho, e porque eu não sou como este pecador, este publicano. E Jesus diz que o publicano nem levantava os olhos para o altar, envergonhado dos seus pecados, nem olhava para o altar e dizia, tende piedade de mim, ó Deus, porque eu sou um grande pecador. E Jesus disse, este voltou para sua casa perdoado, porque tinha humildade e arrependimento. O publicano, que era pecador. Já o fariseu, não. Ele estava ali louvando a si mesmo e não a Deus. Então, um homem que tem a luz do Espírito Santo e olha para dentro de si e percebe os seus pecados, muitas vezes ele fica com vergonha até de erguer os olhos para Jesus. Foi o que aconteceu com São Francisco de Sales. Mas ele diz, ó mãe querida, me atendei, socorrei-me, porque eu não tenho nem coragem de falar com Jesus, de olhar para Jesus. Tal ele se sentia pecador. Por isso que São Boaventura está dizendo que depois de Jesus, porque Jesus é a esperança máxima, a esperança central, ele é e ponto final. Mas depois dele, você vai ver na oração que está no final do livro, lindíssima, né? Depois dele, no momento de desespero, que parece que eu não mereço, porque eu crucifico Jesus na cruz, eu recorro a Nossa Senhora. Ela se torna toda a minha esperança. Depois de Jesus, é ela. Então, também essa convicção de Santo Efrem.
reflete o santo sob a presente ordem da providência, com que Deus tem determinado, como diz São Bernardo, que todos que se hão de salvar hajam de consegui-lo por meio de Maria. E diz-lhe então: Senhora, não deixe de guardar-nos e proteger-nos sob o vosso manto, já que depois de Deus não temos outra esperança senão vós. O mesmo diz São Tomás de Vilanova, para quem a Virgem Maria é um único refúgio, socorro e asilo. São Bernardo parece nos dar motivo de tudo isso quando diz: considera, ó homem, o desígnio de Deus, o desígnio cuja finalidade é dispensar-nos mais profundamente a sua misericórdia. Deus quis que a sua misericórdia chegasse a nós por meio de Jesus Cristo. Claro, Jesus é o único mediador, o único que é Deus e homem, que toca lá no céu e aqui na terra, porque Ele é Deus e porque Ele é homem. Ele é o único canal pelo qual o Pai faz jorrar a sua divindade, a sua misericórdia, a sua salvação para nós. Mas Jesus quis distribuir essas graças por meio da Virgem Maria. Desígnio dele. Ele faz o que quer com as riquezas de graça do seu coração. E ele escolheu Nossa Senhora para ser o canal dessas bênçãos e graças na sua vida e na vida de todos. Ninguém encontra Jesus a não ser por Maria. Jesus veio ao mundo por meio de Maria e nós vamos a Jesus por meio dela. Deus quis que fosse assim. Por esse motivo, diz o abade de Celes, todos os bens, todas as graças, todos os auxílios que jamais receberam ou até o fim do mundo receberão os seres humanos, têm vindo, hão de vir, por intermédio de Maria. E Deus está te trazendo esperança. É possível sim, com a intercessão dela você vai superar essa situação difícil. Ela é sua intercessora, ela está do seu lado. Por mais que você seja indigno, por mais que pareça não ter solução porque você não merece, ela vai te ajudar a sair desses pecados, ou tirar essa pessoa que você ama dos pecados, porque o pecado é o grande bloqueio para essa mudança acontecer. O pecado é o grande bloqueio porque parece que não tem solução. A raiz do problema é o pecado. E ela tem a graça, que é o contrário do pecado. Ela é a medianeira das graças. É possível sim, com Jesus e Maria, superar. Portanto, muito justa a exclamação do piedoso Blósio: ó Maria, sois tão amável e agradecida para com quem vos ama, quem será tão louco? Ó Maria, sois tão amável e agradecida para com os que vos amam, quem será tão louco ou infeliz que não vos ame? Meu Deus, que loucura mesmo rejeitar essa mãe. Nas dúvidas e confusões, ilustrais o entendimento daqueles que recorrem a vós nas aflições, aqueles que estão confusos, né? Consolais nos perigos aqueles que em vós confiam. Acudis a quem por vós chama. Vós, depois do vosso Filho, sois a segura salvação dos vossos fiéis servos. Salve, pois, ó esperança dos desesperados. Se você crê que tem solução, que Jesus e Maria são o teu socorro, escreve no comentário aqui, como uma frase que vai guiar o seu dia de hoje. Salve, ó esperança dos desesperados. Salve, ó Maria. Salve, ó esperança dos desesperados. Escreve isso. Eu te saúdo, ó mãe querida. Tu és a esperança quando eu estou desesperado. Tu és a minha esperança se o meu filho está sem esperança. Tu és a esperança se alguém que eu amo e rezo por essa pessoa está sem esperança. Salve, ó esperança dos desesperados. Ó refúgio dos abandonados. Sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho quis vos honrar, fazendo tudo o que a Senhora pede. Nossa Senhora não é onipotente, mas é onipotente por graça, dizem os santos. O que significa isso? Quando chama ela de onipotente, que ela não pode tudo, mas tudo o que ela pede, aquele que pode tudo atende. Então ela pode tudo por tabela. Por isso Santo Antonino, não canso de repetir essa frase, diz essa frase tão poderosa: tudo que se atribui a Jesus por natureza, ele é Deus, se atribui a Nossa Senhora por graça.
Ele é a sabedoria, ela é a sede da sabedoria, é a mãe da sabedoria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ela é a mãe do Deus Todo-Poderoso que quis ter ela por mãe. Tudo aquilo que ele é, ela é por graça. Então tudo ela consegue do seu filho. E para você, ela vai conseguir o que você precisa se você for um filho dedicado. Se você entregar sua vida a ela, ela poderá exercer seu papel de mãe na sua vida, na sua história. Maria é a esperança de todos, já que ela consegue tudo do seu filho. E como nós dizíamos em outra formação, Jesus é advogado, mas Jesus também é nosso juiz. Já a Virgem Maria, ela não é juíza, ela é somente advogada, e além de advogada, ela é a mãe do juiz. Olha que graça, não é? São Germano, reconhecendo em Maria a fonte de todo o nosso bem e a libertação de todos os males, assim a invoca. São Germano diz: ó Senhora minha, sois minha única consolação dada por Deus. Vós, o guia da minha peregrinação, vós, a fortaleza das minhas débeis forças, vós, a riqueza das minhas misérias, a liberdade das minhas cadeias, a esperança da minha salvação. Ela é a esperança de tudo, filho. Ela é a esperança, olha, para quem está fraco, ela traz a fortaleza. Para quem está pobre, ela traz a riqueza. Riqueza aqui não no sentido de apego de bens materiais, mas de graças, de bênçãos, em todos os sentidos. Para quem está preso nos vícios, em algum tipo de prisão, ela traz a liberdade. Para quem está desesperado, achando que não vai se salvar, ela traz a esperança da salvação. Ouvi minhas orações e tende compaixão dos meus suspiros, ó minha rainha, que sois o meu refúgio, minha vida, meu auxílio, minha esperança, minha fortaleza. Como é bonito quando uma alma se apaixona pela Virgem Maria. Como é bonito quando essa alma, por causa desse amor a ela, quer dar tudo para Jesus. É isso que a devoção verdadeira a Nossa Senhora faz dentro de você. Faz você querer tornar efetiva e não só afetiva a sua devoção a ela. Como que eu vou agradar a Virgem Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós amamos Nossa Senhora, a nossa vida começa a amar os mandamentos de Deus. Ela sai de uma coisa só afetuosa, de uma coisa sentimental, para não virar uma devoção sentimentalista, se torna, além de afetiva, efetiva. Nossa Senhora mesmo te empurra, te impulsiona. Quando você se deixa enamorar por ela, apaixonar por essa mãe, ela te faz apaixonar mais ainda por Jesus. Esse é o caminho. Esse é o verdadeiro caminho de devoção a Nossa Senhora. Tem, portanto, razão Santo Antonino ao aplicar à Virgem Maria as palavras do Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Eu amo esse versículo. Eu amo. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Já que Maria é a mãe e a dispensadora de todos os bens, diz ele. Bem se pode afirmar que todos os homens, especialmente os que vivem no mundo, como devotos dessa soberana Senhora, juntamente com a devoção de Maria, adquiriram todos os bens. Por isso, sem mais restrições, dizia o abade de Celes, quem ama Maria encontra todo o bem. Você encontrou a mina de ouro, encontrou todo o tesouro, porque ela é a arca da nova aliança. É dentro dela que está o tesouro de Deus que se chama Jesus Cristo. Encontrando a devoção verdadeira à Virgem Maria, você é rico, riquíssimo. Ainda que você não tenha dinheiro e bens materiais, você é a pessoa mais rica do mundo. Se você encontrou de verdade a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E aqui eu já faço um apontamento para o mês de novembro. Sempre nosso exército de São Miguel, que é devoto da Virgem Maria, todos nós somos devotos, mas em novembro a gente faz uma preparação para consagrar-se com a mais perfeita devoção que existe. Um grande santo que veio depois de Santo Afonso Maria de Ligório ensina uma devoção que Santo Afonso já ensinava, mas ele teve a missão de aprofundar mais, que é São Luís Maria, Grignon de Montfort. Ele ensina qual é a devoção mais perfeita a Jesus por meio da Virgem Maria. E você que ainda não fez, vamos fazer juntos em novembro. E você que já fez, claro, todo ano nós renovamos juntos essa entrega completa a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Porque quem encontrou ela, encontrou todas as graças.
Quem ama Maria acha todo o bem, acha todas as graças, todas as virtudes, porque ela, por sua intercessão, lhe alcança tudo o que é necessário para enriquecê-lo com todas as riquezas da graça de Deus. Isso é lindo demais. Quem encontrou Maria encontrou um tesouro. Ela própria nos faz cientes de ter consigo todas as riquezas de Deus, isso é, as divinas misericórdias, para dispensá-las a quem a ama. Provérbios 8, 18 e 21. Comigo estão as riquezas, magnífica opulência, para enriquecer os que me amam. Claro, a riqueza no sentido pleno da palavra. Não se prenda aqui em riquezas materiais, que ela não deixa faltar o necessário, sim. Ela vai cuidar da sua empresa, da sua casa, da sua família, mas aqui está falando de riquezas verdadeiras, como diz Jesus no Evangelho, que a ferrugem não destrói, que a traça não destrói, mas que duram já aqui e para sempre. Quem encontra Maria, encontra esse tesouro. Assim diz Conrado de Saxônia, que não retiremos os olhos das mãos de Maria, a fim de que por seus intermédios recebermos bens que almejamos. Nossa Senhora das Graças, das mãos dela faz jorrar as graças para você. Quantos soberbos com a devoção a Maria encontraram a humildade. Quantos coléricos encontraram a mansidão. Quantos cegos, fisicamente ou espiritualmente, encontraram a luz. Quantos desesperados encontraram a confiança. Quantos transviados encontraram a salvação. Aqui você está vendo que todo tipo de cura que você precisa curar, libertar o seu coração da soberba, ela te traz a humildade. Da ira, ela te traz a mansidão. São Francisco de Sales, um dos motivos dele ter essa prova é porque ele era muito piedoso, rezava muito, mas ele tinha um temperamento muito difícil. Ele era colérico em extremo. Ele se aborrecia muito facilmente. Então era difícil. Era uma humilhação grande para ele. Não queria ser assim. Ele não queria. E isso fez ele desesperar da salvação. E por isso, Nossa Senhora veio socorrê-lo. Ela é a mansidão dos coléricos, a humildade dos orgulhosos. Ela traz a cura para os que estão na cegueira. Ela traz a esperança, a confiança para os desesperados. A salvação para aqueles que estão desviados. Isso mesmo profetizou ela quando proferiu na casa de Isabel o seu cântico. Eis que de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, quer dizer, feliz, bendita. Todas as gerações dirão que eu sou feliz. Por quê? Porque quando você invoca a Virgem Maria, você também participa dessa felicidade que está nela, que é o Espírito Santo. Sim, ó Maria, todas as gerações os chamarão de bem-aventurada, comenta São Bernardo, porque a todas tendes dado vida e glória, pois em vós acham perdão os pecadores e perseverança os justos. Ouve só que comentário interessante agora. O piedoso Lanspérgio imagina o Senhor falando assim ao mundo inteiro. Olha só que profundo isso aqui. Imagina Jesus colocando num microfone, falando na internet, falando para todo mundo, me ouçam filhos, eu vou falar algo muito importante. É a meditação deste homem santo. Homens, pobres filhos de Adão, que viveis no meio de tantos inimigos, de tantas misérias, procurai honrar com especial afeto a minha e a vossa mãe, pois eu dei Maria ao mundo para vosso exemplo, para que dela aprendais a viver como é devido. Dei-a como vosso refúgio, para que ela recorra em vossas aflições. Esta minha filha, a qual eu fiz tal, que ninguém pudesse temer. Quem é que tem medo da Virgem Maria? Eu que sou juiz, sou bom e misericordioso, mas eu fiz a Virgem Maria de tal modo terna e boa, que ninguém tivesse medo de se aproximar de uma mãe tão doce, não é? Nem ter repugnância de recorrer a ela. Exatamente por isso a formei tão benigna e compassiva, que nem sabe desprezar os que a invocam. Ela não sabe desprezar, por pior que seja o pecador, ela não sabe desprezar
quem a invoca, nem negar os seus favores a quem a suplica. A todos abre o seu manto de misericórdia e não despede alma nenhuma desconsolada. Que bonita essa meditação. Jesus gritando a todos: meus filhos, eu dei de presente a minha mãe no alto da cruz. Eu estabeleci, segundo João Paulo II, ele explica isso, eu estabeleci um vínculo entre ela e vocês. Quando eu disse, esta é a tua mãe, este é o teu filho, o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus disse essa palavra. A palavra de Deus, que criou o universo, disse que ela é tua mãe e que você é filho dela. Você é o discípulo amado de Jesus. Então, quem poderá separar? Em Romanos 8 diz, quem nos poderá separar do amor de Deus? E agora nós meditamos, quem poderá separar da mãe se Jesus uniu? Somente se uma pessoa escolher ir para o inferno, não quiser lutar pela sua salvação, não quiser lutar contra o pecado. Mas se alguém quer ajuda, nunca, pior pecador que seja, será rejeitado. Então, existe uma meditação que eu quero fazer com você sobre essa fala que esse santo atribui a Jesus. Atendam, meus filhos, aproveitem essa Virgem Maria, essa mãe que é minha, eu criei para mim, para depois dar a vocês. Aproveitem. É uma meditação que está na página 286. Gente, essa meditação veio muito a calhar, 286, porque exatamente tem a ver com São Francisco de Sales. São Francisco de Sales que enfrentou essa tentação contra a esperança. Ele venceu de tal modo que no túmulo dele, uma pessoa não estava conseguindo libertar um possesso do demônio. Então levou lá para onde estavam as relíquias, o corpo de São Francisco de Sales. E o demônio não aguentou. E o demônio confessou algo que é impressionante. Olha só, página 286. Conta-se na história do processo de beatificação de São Francisco de Sales que em Chablais, um moço possesso, havia mais de 5 anos, foi levado ao sepulcro desse grande santo. Ali, submetido a um grande interrogatório, o demônio furioso uivava, desesperado, e não deixava sua pobre vítima. Então a venerável madre de Chalgui exclamou com a sua proverbial e edificante piedade: ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, Mãe de Jesus, nos ajude. Ouvindo o nome de Maria, o espírito infernal uivou, gritou horrorosamente, dizendo: Maria, Maria, eu não tenho Maria. Não digais esse nome, que me espanta e estremece. Se eu tivesse Maria, uma Maria como tendes, não seria o que sou, mas eu não tenho Maria. Os assistentes ficaram impressionados e choravam, e o demônio ainda exclamou: se eu tivesse um desses momentos tão numerosos que vocês perdem, e Maria já não seria demônio. Olha só, se eu tivesse a oportunidade de invocar a intercessão da Virgem Maria. Claro, ele escolheu o inferno por livre escolha e de maneira absoluta, mas agora com inveja de que nós vamos ter uma felicidade, recompensa no céu. Não é que o demônio ame a Deus, não é que ele seja arrependido. Entende bem? A teologia nos ensina, a doutrina católica nos ensina que os demônios foram livremente para o inferno. E não foi uma deficiência da misericórdia de Deus, mas um efeito da liberdade que Deus deu. Então, eles se obstinaram para sempre. Não tem outra solução, porque eles quiseram mal. Não é que ele esteja arrependido de ter feito mal. Ele está arrependido de estar sofrendo. Entenda isso. A teologia católica, Deus não falha na sua bondade e misericórdia. Mas ele está com inveja daqueles que estão no céu, ou daqueles que podem ir para o céu, que somos nós, e dele, que agora vai sofrer para sempre, porque escolheu a perversidade, a maldade, o egoísmo, o orgulho. Então não é arrependimento aqui. Mas ele está dizendo que se os seres humanos entendessem que qualquer um que pedir a esse nome, a intercessão, por mais afundado no pecado, por mais aprisionado nos vícios, por mais sem esperança. Imagine uma pessoa como esses grandes ditadores que mataram milhões, que merecem um castigo assim imenso no purgatório, que merece um inferno, na verdade, para sempre.
esses piores, se recorrerem à Virgem Maria, têm esperança de salvação. Tem esperança. Vencer os demônios que estão aprisionando em milhares de vícios, vão embora. E tem esperança de salvação. Então, isso que o demônio está dizendo, se eu tivesse uma Maria, como quem diz, se vocês soubessem aproveitar o tempo que vocês têm, eu 1000 vezes feliz, embora nesse exílio tão perigoso da vida, nas trevas de 1000 sofrimentos, eu tenho Maria. Eu tenho tempo para me salvar. Eu não sou feliz? Não haverá dor, nem desgraça, nem amargura neste mundo que me façam desgraçado, se eu me conservo fiel, devoto, fervoroso da Mãe de Deus. Eu tenho Maria, que consolação, que felicidade, eu tenho Maria. O demônio dizendo, eu não tenho Maria, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais salvação. Como quem dizendo, todos vocês que estão ainda nessa terra, por que não aproveitam? Que burrice, me desculpe a palavra, não invocar um nome que Jesus deu para nos aproximar dele. Um nome de mãe, Maria. Ela é o auxílio dos pecadores. Louvada seja, pois, e bendita a imensa bondade do nosso Deus, que concedeu a essa excelsa mãe e advogada, terna e tão amorosa. Como são ternos os sentimentos de confiança de São Bernardo, que, abrasado de amor para com nosso Redentor e a nossa amantíssima advogada Virgem Maria. Ouve aqui a oração, ouve essa meditação, que forte, né? Não, aqui não é oração ainda não, é só uma meditação. Ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, exclama São Bernardo, São Boaventura, perdão. Ouve mais uma vez, ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, eu sei que Ele não pode negar-se a quem ama e a quem de todo o coração o busca. E eu o abraçarei com meu amor, e sem me abençoar, não o deixarei. Sem me levar consigo, ele não poderá ausentar-se. Quer dizer, ele não vai rejeitar alguém que o busca de todo o coração, ainda que eu seja pecador. Se mais não puder, ao menos esconder-me-ei dentro de suas chagas, onde ficarei para que não possa me encontrar fora de si. Quer dizer, ele diz, você não merece, filho. Então eu, pelo menos, vou me esconder nas chagas dele. Porque foi por mim que ele sofreu aquelas chagas, para que eu não fique longe dele. Finalmente, se o meu Redentor, por causa das minhas muitas culpas, me lançar fora dos seus pés, eu estou aos pés dele, adorando, e dizer, você é um hipócrita, é um falso, é um pecador, você não merece, e me afastar dos seus pés, então eu me prostrarei aos pés de Maria, sua mãe, e deles não me afastarei, enquanto ela não me alcançar o perdão. Por ser mãe da misericórdia, nem recusa, nem jamais recusou compadecer-se de nossas misérias e socorrer os infelizes que imploram o auxílio. E assim, se não por obrigação, ao menos por compaixão, não deixará de induzir o filho a perdoar-me. É impossível que o pior hipócrita, cínico, pecador, sujo, o pior crucificador de Jesus, porque é isso que nossos pecados fazem, que nos tornam indignos de Deus. Diga para os pecadores, diga para você mesmo, ainda que você não mereça, ainda que você seja aquele fariseu que Jesus grita lá em Mateus capítulo 23, seus fariseus hipócritas, vocês fecham os céus para os outros e fecham para vocês mesmos. Hipócritas, vocês gostam de aparecer, vocês são isso, isso e aquilo. É forte. E quando na missa lê essas palavras, não pense nos outros não, pense em você. Porque isso lava a nossa alma. Todos nós temos um pouquinho ou um pocão de hipocrisia, de pecados que são de orgulho, né? Ainda que nós sejamos esses fariseus que Jesus rejeitou, nós vamos para os pés de Nossa Senhora, pedir ajuda, pedir o perdão do seu filho e Jesus vai nos acolher. Ainda que Jesus diga um não, quando uma pessoa é humilde, ele não consegue recusar. Aquela cananeia tinha sua filha possuída pelo demônio e ela era pagã. Jesus não tinha missão de ir para os pagãos, mas para cumprir as profecias ali, no povo de Israel. Depois os apóstolos seriam enviados para todos os pagãos. Mas veio uma pagã gritar para Jesus o socorro.
E quando ela grita, insiste, enfim, Jesus responde: filha, eu não posso dar para você o pão que são dos filhos de Israel. Não posso dar aos pagãos, que são chamados de cachorrinhos. Não posso dar a eles o que é para dar aos filhos. E a mulher recebeu um não de Jesus. Jesus disse não para ela. Ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, eu sou pagã, eu sou um cachorrinho, eu vivo numa vida indigna de merecer a vossa atenção e de que o Senhor cure a minha filha. É verdade. Esse pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que os filhos rejeitam. Jesus disse: mulher, por causa dessa tua palavra, pode ir, a tua filha já está curada. Jesus disse um não. Jesus disse um não a essa mulher. Mas a humildade transformou o não em sim. Como nas bodas de Caná, não é a minha hora. Jesus disse à Virgem Maria, mas a humildade transforma o não em sim. Então essa oração de São Boaventura está dizendo: eu sei que Deus me ama, mas se os meus pecados me tornarem indigno, eu vou me esconder nas chagas de Jesus. Mas se mesmo assim meus pecados, minha hipocrisia for tão grande, eu vou ficar aos seus pés, e se ele rejeitar dos seus pés, eu vou clamar a mãe dele, a mãe do juiz. E ali, sinal de humildade é a devoção à Virgem Maria. Sinal de se reconhecer imerecedor do perdão de Deus é a devoção da Virgem Maria. Ali, aos pés de Maria, ela vai pedir a Jesus por mim. E é impossível que ele não transforme aquele não num sim. Sim, eu te perdoo. Sim, eu te acolho. Sim, eu te dou uma nova chance. Sim, eu te levanto do chão e te faço de novo o meu filho pródigo nos meus braços, anel novo, vestes novas, sandálias novas e uma festa, um banquete para esperar aquele que não merecia, mas que pela intercessão da Virgem Maria se arrependeu e merece o meu perdão. É isso que Deus quer dar para cada um de nós. Essa meditação nossa de hoje nos traz uma força de esperança muito grande. Eclesiástico 24, anota, se você quiser, leia Eclesiástico inteirinho, capítulo 24. O capítulo inteiro, 24, você vai ver que a igreja atribui esse capítulo, seu dever de casa hoje é esse. Eclesiástico 24 é a mãe da Santa Esperança. É linda essa meditação falando da sabedoria, que é a palavra, é o verbo, é Jesus. Mas tudo que se atribui a Jesus por natureza, se atribui a Maria por graça. Você vai ver que linda essa passagem de Eclesiástico 24, também Provérbios capítulo 8, outras passagens também que no decorrer dos dias a gente pode ir meditando, né? Mas hoje Eclesiástico 24, e também reze a Salve Rainha, dizendo: a esperança nossa salve. Se encha de esperança hoje, que aquilo que parecia não mudar, Deus vai te dar a graça da esperança. É possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. Coloca aqui no comentário: é possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. É possível mudar? Sim. E que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, que hoje seja um dia cheio de esperança por meio da Virgem Maria. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar para que Maria Santíssima possa levar todos os seus filhos a amar Jesus como centro das suas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegou o mês da linda mãezinha. Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio. O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação, no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio, você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto,
se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada vez mais essa mãezinha do céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da Igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração, ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra, louvores a Maria? Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto é isso verdade que diz Santo Agostinho: todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria.
ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar, afinal ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde Ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então eu preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou, ama aquele que é gerado. Não é? Eu pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha aqui, vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus
Vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus e o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz: eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro, no sacrifício da Santa Missa. Não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim: não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas que vão para a igreja, vão para a casa de Deus, e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim: nisso
Eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês. E eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim: nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva. Quando você comete coisas louváveis. Quando você pratica atos que são dignos. Então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia, é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios, capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir, como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios, capítulo 31, é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser, você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece a essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia Católica e Bíblia Evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher,
é uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja, dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento, e o livro do Apocalipse termina com um casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita. Ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da Igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes, de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica. Lucas 1, 48. Porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando
que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar: bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44, está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1,48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas. A mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração, você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente, que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo? Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca
na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus, ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios, capítulo 8, Eclesiástico, capítulo 24, Sabedoria, capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, é criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais, e particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor a sua mãe da terra, quanto mais aquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação, o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz, Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz, ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total.
E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é filho de Maria. Ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios, dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz, Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse, faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer, ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações, essa promessa que está no primeiro dia, quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através
da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.